Olá, estamos iniciando mais um programa Ação Parlamentar que hoje vai falar sobre dois assuntos. Um é sobre o projeto de austeridade que trata da PEC do teto dos gastos e o outro sobre orçamento impositivo. Para falar sobre essas PECs, eu recebo aqui nos estúdios o deputado Cimeison Silveira, ele que é presidente aqui no estado de Goiás do PSC. Seja muito bem-vindo, deputado. Obrigado, sempre um prazer estar com vocês aqui na nossa TV Assembleia e hoje para falar sobre dois temas tão importantes, né? A PEC dos gastos e uma outra PEC que é a do orçamento impositivo. Vamos tentar compreender melhor isso aqui hoje. Que essas duas PECs estão, na verdade, movimentando os debates aqui no parlamento. E eu não tenho dúvida que são assuntos que mexem com o dia a dia das pessoas, dos municípios. Então, por isso é importante entendermos bem, né, esses temas e entendermos por que esses temas causam tantas discussões aqui na casa e diálogos profundos entre os parlamentares, governo, base, oposição. E por isso se chama parlamento, né? Um local onde se discute, se fala sobre os temas e se busca construir sempre um melhor caminho, caminhos que possam dar governabilidade ao governo, mas ao mesmo tempo garantindo a boa prestação do serviço público e a garantia de que as pessoas terão ali no final algum resultado prático dessas discussões, né? Isso é muito importante. Deputado, vamos iniciar falando desse orçamento impositivo, essa PEC de autoria do deputado Henrique Arantes, do PTB, que já estava tramitando há alguns anos aqui na casa. O que ela representa para o parlamento hoje? É uma PEC, como bem você disse, é assinada pelo deputado Henrique Arantes, mais 20 deputados como coautores, né? São 21 deputados que assinam a matéria. E eu tive a oportunidade de ser o relator dessa matéria aqui na casa, onde nós fomos buscar um consenso entre os deputados e também um diálogo com o governo, para que nós pudéssemos construir uma matéria que tivesse aplicabilidade. Primeiro, para que as pessoas entendam o que é o orçamento impositivo. O orçamento impositivo, ele trata das emendas parlamentares. As emendas parlamentares são aquelas destinações que os parlamentares dão para que os municípios possam executar alguma ação emergencial. Por exemplo, eu apresento uma emenda para a reforma de uma praça, para a reforma de uma escola, para um equipamento hospitalar, para uma ambulância. E essas emendas vão para o orçamento do governo para que aquele benefício chegue até os municípios. Hoje, essas emendas elas não são obrigatórias. O governo escolhe aquilo que paga ou se paga, né? Ou se fosse mais emergencial. Exatamente. Então, elas não são obrigatórias. A partir do momento que as emendas se tornam impositivas, parte do orçamento do governo fica contingenciado apenas para o pagamento dessas emendas, de forma que esses benefícios cheguem aos municípios através das emendas dos parlamentares. Então essa é uma matéria que ela é importante para o parlamento, ela é importante para os municípios e ela é importante para o Estado. Dá aos parlamentares a condição de garantir que aqueles compromissos feitos com os municípios vá ser cumprido. Ela dá uma autonomia importante para o parlamentar, uma vez que o parlamentar é aquele que tem o diálogo permanente com as suas bases, com seus municípios, com os vereadores, com os prefeitos, e sempre a demanda é muito grande em cima do parlamentar para que a gente resolva esses problemas. Isso potencializa as ações também do parlamento. Então nos dá a condição de garantir que, uma vez que apresentemos uma emenda lá para a reforma de uma quadra de uma escola, aquela emenda vai chegar, porque o governo se torna obrigado a cumprir aquela emenda. É lógico que nós temos uma cota de emendas para apresentar. Só concluindo esse raciocínio. Então, por isso é importante para a Assembleia. Por que é importante para o município? Porque o município ele necessita muito de recursos para resolver demandas pequenas, mas que são emergenciais. Às vezes o município precisa de um equipamento hospitalar e se ele for entrar no governo com toda a burocracia, aquilo dificilmente chega, até porque o governo tem que estar mais atento às grandes ações, né? Então a emenda ajuda muito os municípios a resolver rápido essas pequenas demandas.
Então é uma ferramenta importantíssima para atender os municípios. E é importante para o Estado porque através das emendas parlamentares o Estado consegue chegar aí em todos os municípios de uma forma eficaz, resolvendo essas demandas que o governo tem pelo próprio funcionamento da máquina, dificuldade de resolver rapidamente. Então, as emendas é uma ferramenta importante. E eu não tenho dúvida que essa é uma das matérias mais importantes que nós estamos votando aqui esse ano, por dar autonomia ao Poder Legislativo, potencializando as nossas atividades, dando ao município essa condição de resolver rapidamente as suas demandas e dando capilaridade para que o governo atinja todos os municípios de uma forma justa e correta. Agora, esse limite é de 1,2% da receita corrente líquida realizada no ano anterior e foi feito um escalonamento com relação a esse valor? Sim, a matéria nós até pegamos como modelo aquilo que já é aplicado pelo Congresso Nacional, a Câmara de Deputados e Senado, já trabalham com esse índice dentro da receita do governo federal. Os estados, a maioria dos estados já tem regulamentado também essa questão das emendas impositivas, também trabalham com esse índice. E nós aqui no estado de Goiás estamos indo dentro do exemplo daquilo que já é funcional, tanto nos estados e dentro do governo federal. Então, o que foi acertado, o que foi ajustado dentro dessa PEC? O índice final será de 1,2% do orçamento do governo. Nós fizemos um escalonamento para os próximos 4 anos, até para que o governo também se adeque, para que ele possa garantir o pagamento dessas emendas. Então, o acertado foi que no primeiro ano, já o ano que vem, nós teremos 0,85% do orçamento vinculado ao pagamento das emendas. No segundo ano, esse índice será de 1%. No terceiro ano, 1,1% e no quarto ano atingindo 1,2% e esse número fica para os anos subsequentes. Então, já no próximo ano as emendas começam a valer, as emendas impositivas, com 0,85% do orçamento. Esse relatório já foi aprovado na CCJ por unanimidade? Por unanimidade, todos os deputados votaram, entendendo que é uma matéria que traz um avanço substancial para a Assembleia Legislativa, no sentido de dar a ela a autonomia. Isso é importantíssimo para todos os deputados, né? E foi votado de forma pacífica na comissão e eu não tenho dúvida que será também no plenário. Só para a gente fechar esse assunto, deputado, por que essa matéria ficou tramitando tanto tempo aqui na casa? Porque sempre houve uma discussão com relação eu digo até pelas questões políticas. Por que eu defendo tanto a emenda impositiva? Justamente para que as discussões na casa sejam menos políticas e mais práticas. Quando se trata de emendas hoje, quem tem emenda é os deputados da base do governo. Os da oposição não conseguem ter acesso às emendas justamente porque o orçamento não é impositivo, o governo escolhe as que ele paga. E a partir do momento que isso acontece, você traz um desequilíbrio com relação ao exercício do mandato. Eu creio que tanto o deputado da base como o deputado da oposição são deputados eleitos, reconhecidamente eleitos nas urnas pelo povo. E a Casa deve garantir o exercício do mandato de todos os deputados, independente de ser da base ou da oposição. As emendas não podem ser uma moeda de troca. As emendas devem ser um princípio básico do Legislativo para que ele ajude o governo a promover a justiça orçamentária, aplicar de forma eficaz os recursos do Estado. E as emendas ajudam o governo a trazer essa eficácia na distribuição dos recursos através do parlamentar, que é aquele que está lá no dia a dia do município, que sabe exatamente qual é a demanda de cada município, o que é prioridade de cada município. Então é uma forma do parlamento participar de uma forma ativa das distribuições dos recursos do Estado. E isso deve ser feito por todos os deputados que foram eleitos. Se as urnas escolheram os 41 deputados, independente de ser base ou oposição, nós temos que qualificar as discussões aqui na Assembleia, né? Não é só porque tem ou não tem emenda, mas
tirar um pouco as discussões puramente políticas e tornar as discussões mais técnicas. Então, porque é da base de oposição que algum vai ser privilegiado, digamos assim. Então, causa uma justiça, né? A Assembleia passa a colocar os 41 deputados em um patamar igual com relação à participação na distribuição dos recursos públicos. Eu julgo isso fundamental, como princípio fundamental do parlamento, independente de ser base ou oposição. Hoje eu sou base, amanhã eu posso ser oposição, depende das contingências políticas eleitorais, mas isso não pode diminuir a minha qualidade como deputado. Se eu fui eleito pela base ou pela oposição, eu fui eleito e eu devo ter a garantia de exercício do mandato, né? Todos os deputados devem ter a mesma garantia. É isso aí, a PEC do orçamento impositivo trazendo mais garantia, mais autonomia para o Poder Legislativo. O Ação Parlamentar vai para um breve intervalo e voltamos em instantes. Quando uma mulher sofre uma agressão doméstica, todo mundo sofre. A mãe, o pai, sua vizinha, o marido da sua vizinha, seus colegas de trabalho. Cada vez que uma mulher é agredida, todos nós somos, inclusive você. Seja responsável. Ajude quem ajuda essas mulheres. Seja amigo do Sevan. Ações penais contra autoridades como governadores, desembargadores, conselheiros e membros de tribunais são julgadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Reduzir etapas e diminuir o tempo de tramitação, sem interferir no processo legal, acelera os julgamentos que precisam ter fim. A lei prevê penalidades para quem excede na quantidade de recursos para adiar o resultado final da ação. É o STJ no combate à corrupção e à impunidade. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. A programação parlamentar está de volta. Eu recebo aqui nos estúdios o deputado Cimeison Silveira, do PSC, ele que é presidente do partido aqui no estado de Goiás. Nós falamos no bloco anterior sobre a PEC que trata do orçamento impositivo e agora vamos falar da PEC de austeridade, conhecida como PEC do teto dos gastos, deputado. Como que foi a tramitação desse projeto aqui na casa e a repercussão dessa matéria no estado? Olha, primeiro é importante que a gente entenda, Indrisa, que o Brasil passa hoje por um processo onde os governos estão precisando se adequar para a realidade que nós estamos vivendo, né? Não é só o estado de Goiás, todos os estados da federação passam por uma crise financeira que atingiu o Brasil e os estados estão precisando se adequar. Tudo bem. O governo, entendendo essa situação, encaminhou para a Assembleia Legislativa uma PEC. Essa PEC é um acordo dos estados também com o governo federal para que possa viabilizar, inclusive, os repasses do governo federal aos estados. Então, existia um acordo e os estados que cumprissem aquele acordo teriam prioridade nos repasses federais. Entendendo isso, o governo encaminhou para a Assembleia essa matéria com relação a um saneamento das receitas do Estado e estipulando um teto de gastos. E a partir do momento que essa matéria chegou, é uma matéria extremamente polêmica, porque ela mexe com as estruturas administrativas e do funcionalismo, nós fomos analisar essa PEC e entendemos que nós precisávamos avançar em alguns pontos com relação a essa PEC, no sentido de preservar alguns serviços básicos e fundamentais da prestação do serviço público. Educação, saúde e segurança, que é o tripé do serviço público no Estado, nos estados. Então, a partir do momento que essa PEC chegou, houve por parte do seu relator, o deputado Gustavo Seba, um avanço com relação à questão da segurança, onde ele conseguiu, no seu diálogo, assegurar as progressões com relação à segurança. Um avanço bem pequeno. Sim, um avanço com relação às progressões dentro da segurança, especificamente dentro da segurança.
Nós, avaliando a PEC, entendíamos que ainda precisávamos fazer alguns ajustes. A princípio, o governo demonstrava que não havia nenhuma possibilidade de fazer esses ajustes. Nós conseguimos aqui eu preciso ressaltar o trabalho de alguns deputados, né, que juntamente conosco, o deputado Henrique, o deputado Lissauer, o deputado Carlos Antônio, o deputado Vermondes, o deputado Francisco Júnior, nós abrimos um diálogo efetivo com o governo, mostrando para o governo que era necessário, porque o que nós precisávamos Popularmente falando, estava arrochado demais o projeto. O projeto precisava trazer algumas garantias que preservasse não só o funcionalismo, mas a prestação do serviço. A gente acompanhou as galerias cheias aqui exatamente. todos os dias, os representantes sindicais aqui clamando por uma mudança, né? Exatamente, uma matéria muito polêmica, necessária por parte do governo, porque aí entra muita responsabilidade, e aí a responsabilidade do parlamento, né? Eu julgo... De buscar esse equilíbrio, exatamente. Cabe a nós, a Assembleia, quando chega uma matéria desse tamanho, desse teor de importância, cabe a nós buscarmos construir aquilo que nós chamamos de meio termo. Às vezes nem tanto para um lado, nem tanto para o outro, mas construir algo que seja possível. Eu falo que tem aquilo que nós sonhamos e tem aquilo que é possível, né? Chegou uma matéria que era o sonho do governo, mas era muito prejudicial ao funcionalismo. Nós fomos então abrir um diálogo para achar esse termo, né, que o governo pudesse fazer os seus ajustes, mas preservando algumas áreas e direitos fundamentais. Deputado, eu entendi direito, você falou que era o sonho do governo, a matéria? O sonho com relação a fazer as economias do Estado, assim, que é função do governo. Que nenhum governo gostaria de fazer um projeto de austeridade que pudesse, entre aspas, tirar algumas garantias desses servidores. Exatamente. O governo fez o seu papel, né? Porque hoje existe inclusive a lei de responsabilidade fiscal, existe esse acordo feito com o governo federal e o Estado precisa dos repasses federais. Então o Estado de Goiás não é uma ilha, o Estado de Goiás precisa fazer ajustes, né? Por isso encaminhou a PEC. Governo nenhum quer encaminhar uma PEC simplesmente para fazer maldades, mas porque é necessário, né? Muitos inclusive chamaram de PEC da maldade, não é a PEC da necessidade, do momento que nós vivemos. O Estado não é diferente da nossa casa. Se nós gastamos mais do que recebemos, nós vamos ter problemas sérios, né? Então, os ajustes precisam ser feitos. Mas aí entra a participação dos deputados. Então, vamos buscar fazer um ajuste que dê para o governo fazer a sua economia e dê para o governo garantir os repasses do governo federal e, ao mesmo tempo, busque atender também algumas reivindicações básicas do servidor. Então, o que nós fomos buscar fazer? Vamos construir um meio termo, vamos tentar achar algo que não fique tanto para um lado nem para o outro, mas que seja satisfatório para todas as partes. Dias de articulações, dias de articulações, dias de conversas, sempre muito respeitosa, né? E aqui eu preciso salientar que por parte do governo sempre tivemos uma atenção muito respeitosa, a nossa Assembleia também sempre muito respeitosa, tanto com o servidor, tanto com o governo do Estado, e fomos em um diálogo muito técnico, um diálogo buscando fazer cálculos que desse garantias para o governo e para fazer os ajustes, mas que garantisse as áreas fundamentais, e aí foi onde, dentro dessas discussões, nós conseguimos avançar, por exemplo, na permanência dos quinquênios para o funcionalismo público, que é uma conquista, né, em todas as áreas dos quinquênios, né? Em todas as áreas, para todo servidor público, conseguimos trazer de volta os quinquênios, conseguimos garantir as progressões para a saúde, né, que estava sendo retirado também, conseguimos permanecer, assim como já estava a segurança pública, e conseguimos com que houvesse um acordo por parte do governo com a educação, para um aumento de 7% na educação para o magistério, 21% para os administrativos e o TIC alimentação. Então essas matérias chegarão aqui na próxima semana na Assembleia, já para nós votarmos e garantirmos esse acordo. Então veja que mesmo em tempos difíceis, né, o governo teve a sensibilidade de atender essas demandas,
A Assembleia foi fundamental para essas conquistas e nós conseguimos aí resguardar o quinquênio para todos os servidores, resguardar as progressões para a saúde e para a segurança e resguardar esse aumento para a educação. Então eu creio que todos os servidores públicos tiveram garantias fundamentais através dessa ação que foi feita na PEC e demos ainda ao governo a condição de promover uma economia em torno de R$1 bilhão, né? Então veja, foi feita uma economia importante para que o Estado tenha sustentabilidade econômica e garantirá os repasses dos recursos federais e garantimos aí a condição de que o funcionalismo, mesmo em tempo difícil, tivesse os seus direitos resguardados. Então, eu digo aquilo que falei agora há pouco, não é o sonhado, mas foi o possível e, creio eu, foi algo satisfatório para todas as partes e creio que a Assembleia cumpriu com muita excelência o seu papel. Tá? Além de garantir a realização de concursos públicos. Exatamente, algo que a gente esqueceu de citar, né? Havia ali o cancelamento das chamadas dos concursos públicos, conseguimos também trazer de volta essa garantia da realização dos concursos, tanto é que a própria segurança já está chamando de imediato um concurso público. Enfim, resguardamos também essa premissa fundamental pública, que são os concursos, né? Então, isso também é um avanço essencial. Muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui na TV Assembleia. Obrigado por nos dar essa oportunidade sempre que a TV Assembleia nos dá de poder falar com as pessoas. E um grande abraço a todos vocês que acompanham a TV Assembleia. Importante o papel da TV, importante o papel das pessoas que assistem também para estar integrada nas discussões daquilo que diz respeito ao Estado de Goiás e que influencia na nossa vida, né, diretamente, como duas ações tão importantes que nós falamos aqui, que às vezes as pessoas desconhecem, mas que influencia lá na vida delas, né? Exatamente. Então veja que temos uma grande responsabilidade aqui e a gente espera poder cumprir com essas responsabilidades. Muito obrigado, prazer sempre falar com vocês. Obrigada eu. Programação Parlamentar fica por aqui. Você continue ligado na nossa programação. Até mais.